prazo regimental. Eu declaro aberto e instalado a sessão do Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, agradecendo a presença de todos, em especial pedindo a Deus, agradecendo a presença do Ser Superior junto conosco e pedindo a Ele que nos ilumine, para que possamos prestar ao povo de Pernambuco uma justiça digna, célere e realmente justa. Senhores, eu tenho em mãos a ata da sessão ordinária 41ª anterior. Há alguma impugnação a ser feita? Em não havendo, declaro a mesma aprovada e passa às mãos da senhora secretária devidamente rubricada e assinada. A produtividade foi muito baixa da semana passada, tal como tinha acontecido com o grupo de Câmara, mas a gente ontem, terça-feira, tiramos o atraso da semana anterior. Na sessão passada, nós registramos um fato aqui, que repetidamente a nossa representante do Ministério Público que estava conosco, a doutora Andréa, recebeu um telefonema, Vossas Excelências vão se lembrar, ficou bastante nervosa e não conseguia concatenar as palavras. Eu tentei ir para um carro para levá-la, o meu carro não estava aqui, o carro do desembargador Jambo foi levá-la em Casa Forte. É evidente que era uma situação grave, mas ela só falava meu pai, mas não completava o que era. O pai dela tinha acabado de falecer num infarto fulminante, né? Eu não sei se as pessoas sequer souberam o que foi que aconteceu naquela ocasião, né? Então, eu gostaria de propor um voto de pesar e, se contar com o apoio de Vossa Excelência, determinarem, for encaminhada à família enlutada, na pessoa da doutora Andréa Nunes, excelente colega, excelente profissional, e que realmente abrilhanta o trabalho do Ministério Público e desta Câmara quando aqui oficia. Diretor, de acordo, por favor, dá uma correspondência. Senhores, nós temos da pauta ou fora de pauta? Pronto. Na pauta, o processo número 13, vou deixar logo consignado para que não haja. Na pauta, o processo número 13, este aqui é um apelo e reexame, não é? O desembargador relator pede para... É a primeira vez que está incluída mesmo, passe para a sessão seguinte. Não precisa retirar da pauta. O que vai acontecer é que só vai ser julgado em fevereiro. Eu vou entrar de férias a partir de segunda-feira que vem. Ele quer fazer carga dos autos. E eu sou revisor do desembargador denocador. Do desembargador Alfredo Jambo. É só isso. Mas, senhor presidente, existe um pedido do advogado número 19 da pauta. 13 ou 19? São dois já, porque um é um pedido agora na hora da sessão. Só para dar conhecimento a Vossa Excelência delibere aí. Ele quer ter acesso aos autos aí agora, não quer retirar da pauta, ele quer. Esse processo 19... Senhor presidente, o processo que está incluído em pauta, só se for o advogado ocorrer a subestabelecimento, ele não conhece o processo. Mas se já conhece o processo, já está habilitado nos autos. O processo que se encontra em pauta não pode ter vista dos autos. Não sei se julgamento. Desembargador Ivo, com muita cautela, está preocupado também. Eu também, até porque eu nem despachei. Como é um fato, a petição entrou agora, eu resolvi mostrar ao eminente presidente para ver se ele tem alguma ideia sobre este fato. Foi prudente Vossa Excelência ter tomado essa providência. Eu já está recibado. Veja, se o advogado tivesse vindo aqui, o que ele chama de carga rápida, eu pensava que carga rápida era negócio de bateria de carro, de celular, mas cheguei a imaginar, traduzir carga rápida como ele é um dos últimos da pauta, ele sentado ali, como a gente faz, peço visto, um equivalente a um visto e mesa, fazia sentido, né? E aí, com toda certeza, eu acho que seria o caso de facilitarmos para que ele rememorasse, e o caso é relevante, uma improbidade, não é? Tudo bem, mas o que ele quer
É uma juntada de um subestabelecimento, ou seja... É uma forma oblíqua de não permitir o julgamento. Porque ingressa com esse pedido agora, o processo está na pauta, pronto para ser julgado, independente de carga longa ou rápida, para que ele analise os andamentos do processo. Isso é uma forma transversa de obter a retirada da pauta. Eu não creio que seja adequado Vossas Excelências se manifestarem, inclusive antes de mim, contrário. O desembargador José Ivo de Paulo Guimarães foi mais objetivo ainda nos requisitos processuais da impossibilidade do deferimento, e eu peço que consigam aí na ata de que, por unanimidade, foi juntada a petição e rejeitada a pretensão de carga, porque o processo já está em condições de julgamento. Salvo se o advogado, até antes do julgamento, se apresentar na sessão e quiser ler o processo, não teria problema nenhum, mas nada além disso. Bom, nós temos 2 pedidos de preferência, né? E como a pauta das condições de julgamento é muito pequena, cadê aqui? Nenhum dos adiados estão em condições de julgamento, porque dependem da presença do desembargador Érico. São 3 agravos de instrumento apenas, e tem um pedido de preferência num fora de pauta. Eu vou chamar a preferência da pauta, que é esse agravo de instrumento, um dos 3. Se Vossas Excelências não tiverem nada a opor, depois chamo os fora de pauta, porque nos fora de pauta tem uma preferência de um único processo do desembargador Alfredo Jambo, que, aliás, já era o único processo do desembargador Alfredo Jambo fora de pauta que eu já ia pedir destaque mesmo. Então, coincidiu o número 12 da lista do desembargador Alfredo Jambo. Então, eu vou chamar esses 2. Só faço o seguinte existe. Para o processo número 20, que também é do desembargador Alfredo Jambo, que é esse agravo de instrumento, a parte pretende fazer sustentação oral, né, no agravo de instrumento. É público e notório a minha aversão a essa possibilidade, porque acho que aqui não está em jogo ampla defesa, porque ampla defesa quando a lei processual expressamente diz que não há sustentação oral em agravo de instrumento. Não é esta Câmara A ou B. A lei processual diz que sim. Ninguém do Supremo Tribunal nunca disse que esse dispositivo é inconstitucional. Portanto, ele está em plena vigência. Ao contrário, toda a jurisprudência no sentido da impossibilidade. Todavia, em algumas câmaras aqui, se permite sustentação oral e agravo de instrumento. Todavia, nesta mesma Câmara, dependendo da composição, é permitido. Então, antes de chamar mesmo, eu indago a Vossas Excelências sobre essa pretensão de sustentação oral como questão de ordem. Como entendem Vossas Excelências? Para mim é claro, não, e não sou eu que digo não. É a lei e a jurisprudência consolidada que diz não. A minha posição, Vossa Excelência já conhece. Eu acho que o advogado, quando necessário, ou até o convencimento do juiz, seria fortalecido com fato novo, e é interessante que o advogado fale, a não ser, certo, que seja um caso atípico, como eu acho que a maioria não é. Atípico eu não sei nem definir agora, porque as coisas são muito complicadas, mas eu tenho a impressão que o advogado deve falar em qualquer momento, certo? Com relação a esse aspecto, se no declaratório ou não. Aliás, e as câmaras superiores já estão abrindo e flexionando mais esse aspecto. Então, eu acho que deve. Eu entendo bem as razões de Vossa Excelência, inclusive pelo ponto da coerência, que sempre Vossa Excelência é a favor dessa amplíssima defesa. Desembargador José Ivo. Senhor presidente, a segunda Câmara de Direito permite Público tudo. Permite por unanimidade. Então, também por uma questão de coerência, não apresentando os fundamentos, apesar de que a lei processual não prevê, como Vossa Excelência bem mencionou, mas acima da lei processual tem a Constituição Federal, a ampla defesa. E eu acho que o advogado, neste ponto, ele pode esclarecer, como bem disseram o desembargador Jambo, qualquer fato
mesmo que não tenha acesso à tribuna para apresentar uma defesa rápida, né, no Uma prazo... carga rápida, como o outro. Mas poderia esclarecer fatos, mas eu sempre nessa visão de ampliar, eu acho que quanto mais aberto o julgamento é melhor para as partes e para o próprio judiciário. E aí, portanto, eu peço vênia a Vossa Excelência e pela coerência eu concedo, portanto, a possibilidade do causídico falar em plenário no recurso de agravo. Foi bom eu ter levantado a questão de ordem, porque fica documentado, no mínimo, a coerência dos três integrantes. Os dois que sempre se posicionam a favor, com o que sempre se posiciona contra. Então, vou chamar este processo, que é o agravo de instrumento 29.8436.3, está aqui desde fevereiro de 2013, ele é oriundo de um processo da 7ª Vara de Fazenda da capital. O agravante é consórcio Jacarezinho 2, o advogado é Leonardo Oliveira Silva, Rafael Gomes Pimentel e outro. O agravado é o município do Recife, procurador Gustavo Henrique Batista Andrade. Pelo Ministério Público, oficiou o doutor Valdemir Tavares de Albuquerque Filho, relatoria do desembargador Alfredo Jamba, quem passa a palavra para a leitura do relatório. Senhor presidente, confirmo o número do feito 29.8436-3. Agravante consórcio Jacarezinho, segundo agravado município de Recife. Bem, trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão prolatada em sede de ação ordinária de rescisão de contrato administrativo. Tombada tem o número que negou o pedido antecipatório de suspender os efeitos do contrato administrativo, objeto da ação, e, por conseguinte, também negou a suspensão das obrigações decorrentes dele. Folhas 457/458. O agravante argumenta, em síntese, que formalizou o contrato administrativo com o agravado. Em 13 de dezembro de 2007, ocorreu o contrato para a execução de obra de urbanização, com prazo previsto de 300 dias. Assevera ainda que referido contrato foi prorrogado por diversas vezes em razão da não resolução de pendências a cargo da administração, bem como em razão de sua quanto mais inadimplência financeira. Segue verberando que a documentação acostada comprova o atraso no pagamento pelo agravado. Neste contexto, requer o provimento do presente recurso por meio de decisão monocrática ou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do instrumental em todos os seus termos, determinando a suspensão dos efeitos da contratação e, por via de consequência, das obrigações decorrentes. Folhas 2/172. Foram acostados os documentos de folha 73/458. Posterguei o pedido de análise do efeito suspensivo para momento posterior à intimação do agravado, 465 folhas. Intimado a se manifestar, o município agravado apresentou contraminuta, argumentando que a matéria em apreciação demanda dilação probatória. Em seguida, assevera que o consórcio agravante vem cometendo sérias irregularidades na execução contratual que ensejaram, inclusive, a instauração de processo administrativo com a finalidade de rescindir unilateralmente o contrato. Esclarece ainda que várias notificações foram enviadas ao agravante sem que fossem atendidas, o que teria levado o agravado a instaurar o supramencionado processo administrativo. Finalmente, defende a manutenção da decisão vergastada, 471 folhas, 475. Juntou documentação, 476, 490. Prolatei decisão interlocutória, as folhas 493, 495, não concedendo o pedido de efeito ativo pleiteado. Encaminhado o feito ao Ministério Público, restou pugnada a intimação do agravante para manifestar sobre os documentos trazidos pelo agravado. Folhas 526/527. O agravante, de seu turno, interpôs agravo regimental da decisão e que não concedeu o efeito pleiteado. Deferida a cota ministerial, o recorrente assevera que nenhum dos documentos acostados pela parte agravada tem condão de alterar os fatos provados, no caso, o inadimplemento
da recorrida por prazo superior a 90 dias. Verbera, assim, que os eventuais atrasos, falhas e paralisações dos serviços ocorreram após o inadimplemento do agravado. Afirma ainda que todas essas falhas ocorreram por culpa da contratante. Finalmente, defende que, mesmo que todos os problemas apontados fossem de responsabilidade do recorrente, não autorizaria a inadimplência contratual folhas 583/587. Finalmente, a cota ministerial proferida após sanadas as irregularidades pugnou pelo não provimento do agravo. Isso o Ministério Público. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Eu quero fazer um registro. Ao pedir ao advogado para se identificar nome, número da AB, parte que está representando, eu faço um apelo à Sua Excelência para reduzir ao máximo o lapso temporal de sua fala. E vou explicar por quê. Não é porque já foi decidido que Vossa Excelência vai ter direito a falar. Há, no meu modo de ver, um desequilíbrio, porque a outra parte pode chegar e dizer assim, seja lá quem for, dizer que não veio para a sessão, porque a única processo seu na pauta era um agravo de instrumento, e como a lei diz que não tem sustentação oral, e como toda a jurisprudência diz que não é cabível sustentação oral em agravo de instrumento, ele não veio aqui. E, com isso, contaminar o julgamento e ter que julgar de novo. Então, para evitar que se amplie mais ainda o desequilíbrio de direitos entre as partes, se ambas estivessem, era muito fácil. Eu peço a Vossa Excelência que limite o tempo e seja o mais objetivo possível nos seus destaques de argumentos. Isto feito, peço a Vossa Excelência que anuncie nome, número da AB, parte que está representando, e isto feito, Vossa Excelência dispõe do prazo regimental para a sua sustentação oral. Leonardo Oliveira, inscrito na OAB Pernambuco, sob o número 21761, representando o consórcio Jacarezinho 2, agravante. De início, eu agradeço aos componentes desta terceira Câmara de Direito Público a oportunidade de aqui me manifestar e defender os interesses do meu cliente, ao passo que os saúdo e, em especial, faço uma saudação à senhora representante do Ministério Público, que foi minha professora na Universidade Católica de Pernambuco, e é com muita satisfação que aqui estou sob a sua presença. Diga que ela era monitora, para não dar a impressão que a cidade... Mas eu não nego meus cabelos brancos e estou muito orgulhosa em vê-lo na tribuna. Obrigado. Doutor. Conforme muito bem explanado pelo doutor relator, desembargador Jambo, e em atendimento à solicitação do senhor presidente, desembargador Luiz Carlos Figueiredo, eu hei de ser breve, sucinto e objetivo, ao passo que a situação em discussão reside única e exclusivamente no inadimplemento do boletim de medição número 26. Este boletim de medição faz referência a serviços devidamente executados pelo consórcio contratado. Estes serviços foram regularmente medidos e atestados pela administração contratante, e a Lei 8666, no seu artigo 78, inciso 15, dispõe como hipótese de rescisão contratual o inadimplemento por prazo superior a 90 dias por parte do contratante. E estes 90 dias já foram ultrapassados, este prazo já se exauriu há muito. Então, independente das questões discutidas no juízo singular, que de fato o processo há de ser complexo, pois lá se requer rescisão, cobrança e indenização, vai haver perícia, uma vasta instrução probatória. O caso em discussão nesta corte e objeto do agravo de instrumento é o direito da contratada pleitear a suspensão dos efeitos do contrato e as obrigações dele decorrentes, oriundas, logicamente, do permissivo
disposto no artigo 78, inciso 5º, da Lei de Licitações e Contratos, que elenca como hipótese de rescisão contratual o inadimplemento pela administração por prazo superior a 90 dias, facultando ao contratado suspender os efeitos das obrigações decorrentes do contrato administrativo. Então, para concluir, o que se pede neste agravo de instrumento é que, liminarmente, se autorize e se determine a suspensão dos efeitos do contrato, tendo em vista que não há nenhuma controvérsia acerca do atraso por prazo superior aos 90 dias do boletim de medição número 26, independente de toda e qualquer discussão a se realizar na esfera do juízo de primeiro grau. Então, por tais motivos, se requer o provimento do agravo de instrumento no sentido de conceder a liminar requerida e autorizar a suspensão, se determinar a suspensão dos efeitos do contrato, tendo em vista a tipificação do artigo 78, inciso 15, da Lei 8666/93. Eu agradeço mais uma vez a atenção de Vossas Excelências e permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos que, porventura, entenderem necessários. A Corte agradece as contribuições trazidas de Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Eminentes colegas, eminente desembargadora, o advogado fez uma brilhante defesa. Vamos ver agora o ponto de vista da Justiça. O voto, como esclarecido, estamos diante de um agravo de instrumento de interlocutória que não concedeu antecipação de tutela, que objetivava a suspensão dos efeitos da contratação do agravante e, por conseguinte, as obrigações dele decorrentes. A lei diversa, basicamente, sobre a execução de contrato administrativo para a realização de obra de urbanização das unidades de esgotamento 20 e 21 no município de Recife, área de programa de infraestrutura, em áreas de baixa renda da RMR Pro Metrópole, na bacia do Beberibe. O recorrente argumenta que o recorrido não resolveu diversas pendências no seu devido tempo e estaria também inadimplente com as obrigações de pagamento por mais de 90 dias, de modo que pretende a suspensão dos efeitos da contratação. Inicialmente, entendo que algumas considerações devem ser feitas. Com efeito, verifico que o agravante anexou cópia do edital e o termo de contrato administrativo assinado objeto da contenda, folhas tais. Também foram anexados 9 termos aditivos, folhas 241, 279. Outro sim, foi anexado memorial de cálculos. Também foram anexados os boletins de medição 26 e 27. Esse último, sem assinaturas do contratante e do contratado, folhas 307/319. Existem também cópias de comunicação realizadas entre o agravante e o agravado, informando vários problemas na execução e na condução da obra, folhas 321 e 456. Por sua vez, o agravado anexou os ofícios de folhas 476, 481 e de folhas 484 e 488, notificando o agravante para prestar esclarecimento acerca do atraso da obra, solicitando a realização de ações emergenciais, informando que tomou conhecimento da paralisação da obra, portanto, solicitando informações a respeito, notificando sobre a verificação de irregularidades. Consta também nos autos cópia dos avisos de recebimento. O recorrente, de seu turno, afirma que respondeu todos os ofícios e que os eventuais atrasos, falhas ou paralisações dos serviços ocorreram após o inadimplemento do recorrido, atribuindo-lhe a culpa dos atrasos. Assim, se por um lado existem dificuldades para a execução do contrato, de outro verifica-se, por meio de termos aditivos anexados, que foi concedida dilação de prazo para a finalização da obra, bem como foram operados alguns acréscimos financeiros, visando, ao menos em tese, manter o equilíbrio financeiro da contratação.
O pedido de suspensão da execução do contrato, portanto, deve ser visto à luz de dos elementos acima mencionados. O agravante argumenta que não foi efetuado o pagamento do boletim de medição 26, referente a serviços executados no período de janeiro de 2012 a 31 de março de 2012, e o atraso seria superior a 90 dias, o que autorizaria a rescisão contratual nos termos do artigo 78 da Lei 8.666. O boletim 27 encontra-se sem assinatura. Todo esse conjunto de fatos, a priori, demonstra a complexidade da situação que efetivamente demanda a realização de perícia e de outros meios de provas, para que sejam apuradas as devidas responsabilidades. Ademais, aparentemente, o problema é pontual, referente aos já mencionados boletins de medição 26 e 27. Esclareça-se, por oportuno, que não consta dos autos que tenha havido total paralisação dos pagamentos. Ou seja, infere-se que os demais serviços que vêm sendo realizados estão sendo adimplidos. Portanto, suspender o contrato de vulto com tamanha importância para a coletividade e as obrigações dele decorrentes é medida bastante drástica, que vai de encontro aos interesses públicos, ou ao interesse público, mormente, quando o contrato está sendo objeto de processo administrativo, consoante afirmado pelo agravado e confirmado pelo agravante. Nesse contexto, o requisito da verossimilhança da alegação não restou demonstrada, apresentando como medida mais prudente a continuidade do processo principal, com a necessária produção de prova e apuração de responsabilidades. Ante o exposto, voto pelo não provimento do presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória. É esse meu voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu colho o voto. Embaixador José Ivo. Bem, senhor presidente, como bem mencionou o relator, a questão se prende na medição dos boletins 26 e 27. Quer dizer, a questão é pontual. A medição 26 do boletim 27, nós falando. E a questão aqui também, conforme o memorial que foi nos fornecido pelo Causílio, menciona que as obras, por si só, continuam sendo, conforme também mencionaram o relator, continuam sendo adimplidas o restante do contrato. Então, a questão é pontual, se prende a essa medição e a este pagamento. Por si só, eu acho, ao meu ver, seria drástico paralisar de imediato na esfera desse recurso interlocutório a obra em si. Eu acho que há necessidade da feição de outras provas que venha comprovar, de fato, a razão pela qual a edilidade deixou de pagar ou pagou, o porquê da questão. Então, a princípio, eu vejo, portanto, o dano inverso, razão pela qual peço vênia ao doutor Causílio, que aqui veio em plenário, mas eu acompanho o relator. Algum esclarecimento de matéria de fato? Pois, na matéria de fato, acho que a hora é inoportuna, mas... Eminentemente de fato. Este contrato está encerrado, de fato, logicamente, há mais de 12 meses. Não é à toa que a nossa ação de indenização, de cobrança de rescisão contratual, ela foi tombada em janeiro deste ano, de 2013. Então, este contrato... desde outubro de 2012, que não existe mais nenhum serviço. A informação de fato foi prestada em horário inoportuno, mas foi prestada. Senhor presidente, só completando, se o contrato foi encerrado há mais de 2 meses, a suspensão, ao meu ver, do referido contrato, deixa de ter um efeito prático, não é? A questão toda aí seria só para efeito de executar quem seria o responsável pelo não cumprimento ou descumprimento
do referido contrato, como bem disseram o relator, que se vai se prender através de uma perícia, para se saber de fato quem deu causa a esta questão. Então, a princípio, para suspender um contrato que já se encerrou nessa esfera, ao meu ver, é muito difícil. A questão, o pedido é difícil nesse ponto. Seria encerrar, suspender para evitar cobrança, execução, porque a ação de cobrança já existe por parte da construtora, da Delta Construção. Então, seria para evitar um lançamento, para que o município venha também cobrar a responsabilidade da Delta. Então, isso já vai ser feito através da contraprova, na própria ação ordinária, que é ampla, né, nas exposições que serão feitas com acolhimento e a produção de outras provas, onde se vai concluir sobre a responsabilidade. Se a construtora tiver razão, será indenizada, né? E caso contrário, automaticamente será responsabilizada. Não sei se houve pedido de contração na própria ação ordinária, mas isso tudo vai ser comprovado lá no mérito da causa. Então, portanto, eu ratifico o que eu já tinha dito anteriormente, mantendo, portanto, e acompanhando o relator. Eu quero fazer o registro de que, na minha concepção, o voto do desembargador Alfredo Jambo, por qualquer ângulo que se analise, é irretocável. Porque se você simplesmente analisá-lo sob o limite e alcance de um agravo de instrumento, urgência e verossimilhança, ele está perfeito. Se você analisar sob a possibilidade do dano inverso evidente, ele está perfeito. Se você analisar como, ao fim, complementou o voto do desembargador José Ivo, de que os remédios adequados para corrigir eventuais problemas decorrentes de um dos estágios do contrato, por ausência de medição indevida, pagamento inferior, as vias processuais de cobrança foram já intentadas. Se disso resulta algum dano material e moral, fatalmente será naquele leito que será indenizado. Então, as regras do que é contrato administrativo, em que consiste o contrato administrativo, é um contrato diferente dos contratos normais celebrados entre iguais. Não é um contrato celebrado entre iguais, parte não. O contrato administrativo tem suas especificidades, ninguém está obrigado a contratar com o poder público, não. E essas regras são sempre em termos do interesse público, não do particular. Então, em sede de agravo de instrumento, para os fins pleiteados, eu não vejo a mais mínima possibilidade de acatamento. E proclamo o resultado: decisão, unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo de instrumento no termo do voto do relator. Vou chamar, como combinado, os fora da pauta. E, ao chamar os extra-pauta, vou começar com o do desembargador Jambo. Eu não sei se o desembargador José Ivo já leu. Eu tenho destaque para 2 processos que Vossa Excelência, por favor, desembargador, deixe em separado. O número 9 pode ser uma bobagem, mas e o número 12 da lista. Sendo que o número 12 seria melhor Vossa Excelência chamar logo. O ideal seria que você chamasse os demais só nome e conclusão, porque parece que não há nenhuma objetação de quem quer que seja, aos demais. Do 1 ao 8, depois do 1 ao 8, 10 e o 11 e todos depois do 12. Então, ficaríamos com 2 fora de pauta, Vossa Excelência, para julgamento. Desses 2, Vossa Excelência, se possível, chama o número 12 na frente, comigo, né? porque há uma pretensão do procurador de fazer sustentação oral. Eu nem vou suscitar questão de ordem mais. Já vai ficar registrado que, por maioria de votos, é autorizada a sustentação. Então, passo a fazer a leitura dos embargos de declaração rejeitados. Digo, embargo de declaração no recurso de agravo de apelação 284549-6. Embargante Estado de Pernambuco, embargado Ana Silva Luna de Vasconcelos Cabral. Rejeitado.
O segundo, 296987-7, embargante Estado de Pernambuco, embargado CBS, adolescente entre parênteses. Embargos declaratórios rejeitados. O 3, embargo de declaração, agravo de instrumento 316954-6. FUNAP, embargado Marcos Quaresma da Silva e outros. Rejeitado. O 4 é o 302163-6. Embargante FUNAP, embargado Giovani de Souza. Rejeitado o embargo. O 5 é o 308848-8. Embargante Estado de Pernambuco, FUNAP. Embargado Célio Roberto da Silva Ferreira e outros. Rejeitado. O 6, o 285544-5. Embargante Estado de Pernambuco, embargado Josias Viana da Silva e outros. Rejeitado. O 7. O 7 é o 294674-7. Janilson Albuquerque de Lima e outros. Embargo rejeitado. E até o 8, não foi, Excelência? Até o 8. Até o 8. O último, que é o 8, o 3103-20-6. Embargante Autopeças Aflitos Limitada, embargado município do Recife. Rejeitado. A unanimidade de votos rejeitados, embargo de declaração, os termos de voto do relator. Vossa Excelência pode chamar agora o 10 e o 11. O 10 e o 11 na sequência. Aí pulou o 9 somente. Aí. Pode chamar o 10, o 11 e o 13, que é o último. 10, o 11 e o 13. E o 13. Muito bem. Embargo de declaração no agravo 299943-7. Embargante Estado de Pernambuco, embargado Almir Farias Torres. Improvido. O 11 é o 284616-2. Embargante município de Vitória. Embargado Eduardo da Silva e outros. Rejeitado. Esse é o 11. E o 13. Vamos ao 13. O 13 é o 306188-9. Marcos, agravante Marcos Francisco Vicente e outro. Agravado Estado de Pernambuco. Não provido. A unanimidade de voto, rejeitado o recurso em termos do voto do relator. O 9, se Vossa Excelência fizer a chamada dele, que eu tenho uma pequena dúvida. Se Vossa Excelência vai poder me esclarecer, provavelmente precisará do processo. Dos fora de voto aí. O 9 e o 12, é bom que deixe separado aí. O 9 e o 12 dos fora de pauta. Eu passo a leitura do 9, Excelência? Não, faço só a chamada que eu faço a pergunta e é simples. Muito bem. A chamada é o 283503, embargante Pietro Vinícius Vale Medeiros, embargado Estado de Pernambuco. Declaratórios rejeitados. A indagação que eu tenho a fazer, desembargador Alfredo Jânio, desembargador Zé Ivo, doutora Ana Queiroz, é o seguinte: quando a Corte Especial desse tribunal interpretou de que o exame supletivo de segundo grau era só por maiores de 18 anos, cumulativamente a questão do acesso ao ensino regular, a própria decisão modulou os seus efeitos, no sentido de que não se aplicava aos casos que já estavam em grau de recurso e com liminar obtida. Né? Essa é a indagação. Esse caso concreto do Pietro Vinícius Vale Medeiros, ele já tinha liminar do segundo grau, ele é anterior à própria decisão da Corte, que foi em 25 de março de 2013, porque se ele já tinha liminar, a interpretação dada pela Corte Especial foi de modular os seus efeitos. Se foi posterior, ou se ele não tinha liminar no segundo grau, eu estou de inteiro acordo.
botei nada aqui, porque senão tem que ter efeito infringente mesmo. Excelência, Vossa Excelência está procurando uma informação que pode, eventualmente, estar no relatório ou no voto. Pronto. Porque nós trabalhamos com uma densidade muito grande de Pronto. serviço. Eu não tenho de Pronto. memória isso. Pelo acordo, Vossa Excelência com certeza não vai achar informação. A própria petição inicial deve... Pois não, desembargador. Senhor presidente, eu estava verificando aqui o nosso sistema. Este agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Pernambuco. Sim, No dia 4 de setembro de 2012, sim. para combater uma liminar que fora concedida pelo juízo de piso. De piso. O que é que ocorre? Este menor, ele passou no curso de engenharia para a segunda entrada do vestibular. Ele passou no vestibular e queria fazer a madureza, o supletivo. Gente velho. Nunca mais eu tinha ouvido isso. Eu nunca ouvi. Queria fazer o supletivo para poder galgar o ingresso, a matrícula na universidade. O que é que ocorre? A questão é essa. O incidente de uniformização que durou aqui no tribunal, na Corte Especial, o acordo só foi publicado, ou melhor, redigido pelo desembargador Jorge Américo. no dia 16 de junho de 2013. Ou seja, quase 9 meses depois. O que é que pode ter ocorrido aí? Com a obtenção desta liminar de piso, ele pode ter concluído, obtido o registro e ter se matriculado na universidade. Não há notícia de que obteve liminar no agravo de instrumento. No agravo de instrumento, o desembargador Jambo, ele deu uma terminativa e reformou a decisão de primeiro grau. Mas essa reforma da decisão, ela só foi no dia 1º de novembro de 2012. Foi lavrado no 1º de novembro de 2012. A publicação deve ter sido depois disso. Então, ou seja, se foi obtido, se o agravo foi interposto em setembro e foi refeito a decisão do juiz só em novembro de 2012, 2 meses se passaram, ou quase 3 meses se passaram. Então, o que pode ter ocorrido aí é essa preocupação de Vossa Excelência. É de que este menor já se encontra hoje cursando o curso de engenharia. A modulação não foi a questão transcrita da modulação aqui. Não foi transcrita aqui. Não tem essa. Aqui está a síntese, mas não está a modulação. Então, quer dizer, neste caso específico, não se aplicaria a questão da uniformização. Porque, neste caso aí, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haveria a consolidação e, de forma conceitual, que eles dão um conceito diferencial para fato consumado, depende do caso. Neste caso, eles consideram isso como fato consumado, mesmo estando subjúdice. Porque o grande conceito de fato consumado é que, mesmo estando subjúdice, com a decisão final não se considera fato consumado. Mas, para estes casos, eles consideram isso como fato consumado. Talvez então, fosse mais prudente converter em diligência. Eu acho que seria mais prudente converter em diligência para solicitar, suspender o julgamento, ou então retirá-lo de pauta, porque, ou suspendo o julgamento, eu poderei vir na próxima, vocês me convocando, eu virei. Presidente, eu anotei aqui, registrei. Suspender. Eu penso que seja a melhor solução, suspender, porque foi chamado, converter em diligência. Eu botei converter em diligência. Se encontra matriculado. Ou então, Para saber se ele está ou matriculado. então solicitar a instituição de ensino, se fulano de tal se encontra matriculado. Matriculado e cursando. Cursando. Tem interrogação aqui. Pronto. E aí, bom, de qualquer maneira, isso só vai ficar para Paruano, porque estamos todos vinculados e eu vou estar de Paruano férias. é daqui a pouco, Excelência. Então, anota teu número. Só depois do carnaval, viu? Aí é Chico Então, Buarque. Por favor, anota para constar da ata. Vou chamar agora o número 12, não é? Que é o tal, que há um pedido de sustentação oral. Para esse, desembargador Jambo, eu peço que Vossa Excelência faça a leitura do relatório.
É o recurso de agravo tirado na apelação civil 310413, dígito 6, o agravante é o Estado de Pernambuco, o agravado é Moinho Petinho, Indústria e Comércio Limitada. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura do relatório, que é a pedido de sustentação oral. Relatório. Confirma o número, é o 310.413-6, agravante Estado de Pernambuco, Moinho Petinho, Indústria e Comércio Limitada. Relatório. Cuide estes autos de recurso de agravo na apelação interposto à iniciativa do Estado de Pernambuco contra a decisão terminativa proferida por este relator que deu provimento à apelação com fulcro no artigo 557 para conceder segurança e declarar inexigibilidade do crédito tributário no valor de R$ 5.118.980,84, atinente ao AINF, tem um número bem extenso. Faço uso do juízo de retratação, não faço, aliás, pelo qual submeto as razões contidas no próprio deciso agravado aos demais membros deste colegiado. Este é o relatório, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que anuncie nome, número da OAB, parte que está a representar. Isto feito. A palavra está com Vossa Excelência de sustentação. Meu nome é Rafael Amorim, procurador-chefe adjunto da Procuradoria da Fazenda Estadual. E agradeço a oportunidade. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Luiz Carlos, relator, desembargador Magalhães Jambo, e o desembargador aqui presente, doutor José Ivo, em substituição ao doutor Atenor, ilustre representante do Ministério Público. Pois bem, senhores, eu também não tomarei muito dos seus tempos. O caso em questão trata de um auto de infração lavrado contra o contribuinte pela utilização irregular de créditos fiscais. Expressamente descreve o auto de infração. O contribuinte utilizou créditos presumidos de ICMS concedidos por Estado na saída de café torrado, nos termos do artigo 36 do decreto estadual que regula o ICMS. Porém, foram utilizados também concomitantemente, ou seja, cumulativamente, com os créditos presumidos acima, os créditos fiscais destacados nas notas fiscais de aquisição de matérias-primas. Bom, esse é o fundamento da autuação, que gerou um crédito fiscal superior a 5 milhões de reais, em valores atualizados. O contribuinte impetrou mandado de segurança contra essa autuação, alegando que a vedação à utilização do crédito escritural ofenderia o princípio da não cumulatividade. Esse é o ponto. Não há, repito, não há discussão acerca da acumulação de crédito escritural e crédito presumido. É fato incontroverso nos autos. A discussão se resume, então, à legalidade da determinação da legislação estadual de estorno dos créditos escriturais quando o contribuinte, alternativamente, por opção própria, utiliza-se de créditos presumidos. Bom, esse é o ponto. O mandado de segurança foi denegado em primeira instância, sexta vara da Fazenda Pública, tendo entendido o juízo de piso de que o crédito presumido é apenas uma alternativa e não uma obrigação. Cabe ao contribuinte verificar sua vantajosidade. Cabe ao contribuinte verificar se ele vai preferir valer-se dos créditos escriturais pelas entradas ou, alternativamente, dos créditos presumidos que a legislação lhe faculta. Entendeu, portanto, que isso não ofenderia de forma alguma o princípio da não cumulatividade. Ao contrário, prestigiaria o princípio da não cumulatividade. Porque permite ao contribuinte um crédito presumido, ou seja, independente de comprovação por entradas, um crédito já garantido pela legislação no percentual fixo sobre suas saídas. Portanto, a sentença foi pela denegação da segurança, considerando que isso não infringiria o princípio da cumulatividade e representaria, em verdade, uma não cumulatividade antecipada, ou seja, uma não cumulatividade já positivada pela norma estadual, uma garantia de crédito. Apenas para simplificar e atenuar a burocracia de fiscalização tributária. Eu até levanto um ponto aqui, que
para deixar claro que a utilização de crédito presumido não é uma forma de exoneração tributária, como redução de base de cálculo ou redução de alíquota. É apenas uma simplificação de sistemática de apuração de tributos. Ora, a sistemática regular permite que o contribuinte se credite dos valores de ICMS embutido em suas entradas, ao final debite o ICMS devido pelas saídas e, desta operação aritmética, vai ver o ICMS devido ao final de cada período. O crédito presumido permite apenas que, ao invés de utilizar dos créditos escriturais da entrada, o contribuinte utilize de um percentual fixo de suas saídas. É uma questão simplesmente alternativa. Não é crível, não é possível entender-se que o contribuinte tenha direito de cumular o crédito presumido com o crédito escritural do ICMS. Se assim fosse, estaremos colocando por terra toda a sistemática de creditamento presumido. Vejam bem, a sistemática é desfavorável ao contribuinte? Pensemos. Evidentemente que não. É apenas uma opção do contribuinte. Se não fosse assim, os diversos segmentos não pleiteariam diuturnamente a Secretaria da Fazenda por créditos presumidos. Isso é uma vantagem. Cabe ao contribuinte verificar periodicamente se dentro de sua apuração é mais vantajoso usar o crédito presumido ou seus créditos escriturais regulares. Ou seja, o entendimento contrário desta Corte, permitindo a acumulação de crédito presumido com créditos escriturais, inviabilizaria essa sistemática e obrigaria a Fazenda a repensar esse instituto, até porque é um benefício condicional ofertado pela lei, que a qualquer momento poderia ser retirado, né? Então, eu peço a atenção dos senhores, apenas para que se evite esse prejuízo ao erário evidente, decorrido dessa utilização abusiva de créditos fiscais, que em nenhum momento ofendem o princípio da não cumulatividade. Então, com essas breves palavras, eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para qualquer esclarecimento. A Corte agradece os esclarecimentos. Eu devolvo a palavra ao ministro relator. Senhor presidente, concluindo, passo a leitura do voto. Reputo não merecer reforma a decisão terminativa que deu provimento à apelação, com fulcro no artigo 557, parágrafo 1º, traço A do Código de Processo Civil. Senão, vejamos. O cerne da presente demanda cinge-se ao direito ao creditamento da recorrente do ICMS pago nas operações aquisitivas de matéria-prima, embalagens, regularmente lançados na sua escrita fiscal, em razão de haver se beneficiado da sistemática do crédito presumido. Para o perfeito entendimento da demanda, registro o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, parágrafo 2º, alíneas A e B da Constituição Federal de 88, no qual reside a controvérsia aqui posta. Confira-se. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre redação dada pela a Emenda Constitucional de 1993, emenda número 3. Segundo, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º atenderá ao seguinte. Redação dada pela Emenda Constitucional número 3. Primeiro, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Segundo, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Letra A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores.
Da leitura direta da norma supracitada, é possível depreender que a Constituição Federal definiu integralmente a forma pelo qual se daria a não cumulatividade do ICMS, deixando patente que somente nos casos de isenção e não incidência não haveria crédito para compensação, com o montante devido nas operações seguintes, ou acarretaria a anulação do crédito relativo às operações anteriores. A legislação complementar restou apenas o poder de disciplinar o regime de compensações do imposto, ou seja, a forma, o sistema ou o modo de reger o exercício do direito à compensação, significando que a norma infraconstitucional tão somente poderia estabelecer o mecanismo pelo qual se fará o confronto do montante do imposto creditado com o imposto devido, o período entre parênteses mensal, quinzenal, decenal e a forma de escrituração, mas nunca proibir a apropriação de determinados créditos ou redefinir o instituto da compensação já definido na Constituição. Por oportuno, sem delongas, apenas a título de ilustração, confira-se. Aí eu faço, junto a algumas jurisprudências, que eu peço licença para não ler na íntegra. Uma delas diz: é possível o creditamento de ICMS, mesmo quando há opção pela redução de sua base de cálculo, a despeito do princípio da não cumulatividade, já contemplado no artigo 3º da DL 406/68. Eu vou parar por aqui, conclui-se, portanto, pela ilegalidade do auto de infração lavrado pelo fisco estadual, pois a operação de creditamento de ICMS levado a efeito pelo hora recorrente não foi de encontro ao ordenamento jurídico pátrio. O voto é pelo improvimento, senhor presidente. Obrigado. A matéria está em discussão. Eu já tenho posição firmada e é diametralmente oposta à sustentada pelo relator, mas... A questão é que essa empresa adquiriu insumos, foi? Logo aqui no relatório. Sacos de envasamento. Materiais de embalagem, etc. E outros. Não tem a discutir. Colho o voto. Vossa Excelência prefere que eu argumente na frente sem votar, para facilitar seu posicionamento? Minha posição é contra a posição defendida pelo eminente relator com as maiores vênias possíveis. A questão é, não só este estabelecimento hora gravado, Moinho Petinho, Indústria e Comércio Limitada, atuam neste ramo de torrefação e comercialização de café. Eu não quero ir para nenhuma outra atividade econômica. Nenhum outro destes estabelecimentos sequer ousa pedir o que está sendo pedido aqui. Temos outras grandes empresas em território de Pernambuco trabalhando neste ramo. Então, se você, quer dizer, há alguma ofensa ao princípio da não cumulatividade para fim da compensação desse crédito aí, das hipóteses, crédito presumido é uma opção. Crédito escriturado pelas entradas é a regra geral. A regra geral, ela é normalmente mais onerosa para o contribuinte, normalmente. Seja pelo trabalho burocrático que dela resulta, da escrituração passo a passo, mão a mão, com os efeitos de taxa Selic quando muda de mês, corre para anotar, corre para recolher, corre para pedir compensação. Ela normalmente é desvantajosa para o contribuinte. Em contrapartida, desembargador José Ivo, que eu sei que é mais especialista no tributo municipal, pela longa experiência que teve antes mesmo de trabalhar na magistratura, em contrapartida, o crédito presumido não é só essa maravilha ao contribuinte, não. Ele é muito bom para o Estado também. Por quê? Porque sua máquina fiscalizatória
passa quase a trabalhar em termos de computadores e fita magnética. Não precisa estar no pé do contribuinte para saber se houve entradas e não foi registro de saídas, ou se houve saídas sem que tenha tido havido entrada. Fica, quer dizer, operacionalmente mais fácil. Ou, em outras palavras, aquela aparente perda de receita, na prática, significa aumento de receita, porque diminui a sonegação. O jeito vai e paga mesmo. É prático para o camarada pagar, prático para o Estado, porque recolhe. O cara paga um pouco menos do que pagaria pelo método tradicional normal, em compensação paga. A sonegação é menor, a máquina de fiscalização é menor. Agora, é lícito fazer as duas coisas. É este a mens lege a permitir ao contribuinte escolher quando e o que é presumido, quando e o que é por escrituração, e mais ainda, quando fazer as duas coisas. Não é mais alternativamente, não é cumulativamente. Porque a alternatividade, ela se dá exclusivamente no momento da decisão de fazer ou não fazer, de opção. De opção, o contribuinte tem essa opção. Então, imaginemos, e o douto procurador fez uma advertência, tanto quanto contundente, mas, lamentavelmente, ela é realista. Se crédito, essa acumulação imaginada aqui de A mais B, o crédito presumido com o crédito escriturado pelas entradas, for a permanente opção do contribuinte, fatalmente a legislação do Estado tenderá, primeiro, não vai ser só esse não, isso vai ser uma enxurrada, isso vai ser uma febre. Segundo, o meio que o Estado vai adotar, é uma ilação, mas é razoável fazê-la, será acabar com a história do crédito presumido, é cobrança pelo pé, com fiscalização. Vamos montar uma máquina burocrática absurda, porque senão o risco é maior. Faz sentido. Com a devida vênia, eu tenho a impressão que os argumentos e a jurisprudência invocada não se aplicam à situação concreta. Não se aplica à situação concreta. Eu tenho mesmo que a decisão do juízo de primeiro grau, que destacou a alternatividade, a opção do contribuinte, foi acertadíssima, foi escorreita, foi dentro realmente das regras do direito tributário. E, em assim sendo, deveria ter sido mantida, com a devida vênia, insisto. E é por essa razão que meu pensamento, só não estou dando voto para não alterar a ordem de votação, mas esses são os meus fundamentos, desembargador José Ivo, pelos quais penso que houve um equívoco e que a hipótese seria mesmo de dar provimento ao recurso de agravo. Não sei se me fiz entender. Entendi, Excelência. Agradeço as colocações aqui na fase de discussão feita por Vossa Excelência. E, com relação ao meu voto, eu observei, melhor dizendo, o contido no memorial que nos fora distribuído, bem como nas colocações feitas aqui pelo doutor Procurador do Estado, além dos esclarecimentos aqui trazidos na fase que antecede ao julgamento, por Vossa Excelência, que a própria lei estadual, a 10.259/89, especifica, portanto, no seu artigo 33, no parágrafo 1º e no inciso 2º, a questão da presunção da concessão do crédito presumido.
repetindo no seu artigo 35 o dispositivo, sendo que observa no parágrafo 3º, com relação às condições exigidas pela legislação tributária, constituirá hipótese de perda do direito correspondente ao crédito presumido, aplicando-se normas de vedação da sua utilização ou estorno, conforme caso. Essa questão do crédito presumido já foi, inclusive, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em decisões em recurso nobre, onde, inclusive, foi manifestada a matéria subjúdice, no sentido de que o próprio contribuinte teria a opção de querer a sistemática normal de apuração de crédito ou a sistemática do próprio crédito presumido. Ora, após a escolha, como é no caso aqui, não poderia, portanto, a empresa depois querer afastar a própria norma, inclusive sobre alegações da ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade, para assim se beneficiar novamente com o direito de ter afastado nova incidência do referido imposto. Em razão dessas colocações, acredito que o Estado de Pernambuco, através do presente instrumento de agravo, que vem combater a decisão terminativa, pelas condições aqui defendidas pelo nobre relator, mas verifico que não merece guarida, em face da própria legislação em vigor, onde não poderá, portanto, ser beneficiado por, novamente, pela não incidência, uma vez que anteriormente já optara pelo recolhimento já feito anterior. Assim, eu peço vênia ao doutor relator e, portanto, eu concedo, dou provimento ao agravo de instrumento. Recurso de agravo, senhor. Ou do agravo, melhor dizendo, do agravo legal, né? E para modificar, portanto, a sentença de piso. Para manter. Manter a sentença? Manter. É porque quem modifica é um efeito expansivo. Então, para manter a sentença de piso, né, pelos próprios fundamentos ali lançados. Aqui também, aproveitando os esclarecimentos de Vossa Excelência, durante os debates e do doutor procurador, portanto, afastando a decisão que pôs termo o ato sentencial do juízo monocrático de primeiro grau. É o meu voto, senhor procurador. Obrigado, desembargador. Pelo que eu já disse antes, é evidente que é a mesma posição minha, e eu proclamo o resultado: decisão a unanimidade, por maioria de votos, vencido o relator, dado provimento ao agravo legal e, como efeito expansivo, mantido
negado provimento à apelação, mantida a sentença do primeiro grau em todos os seus termos. Eu indago a Vossa Excelência se nos meus fora de pauta, se há alguma destaque a ser feito. Embargador Jama. Não, nenhum. Então, para ganhar tempo, possivelmente chamá-los, os embargos de declaração para rejeição são os seguintes. O embargo de declaração tirado no recurso de agravo em apelo 2994723, embargante é José Evandro Silva e outros, o embargado é o Estado de Pernambuco. O embargo de declaração tirado no recurso de agravo em apelo 313812-1, o embargante é o Estado de Pernambuco, o embargado é Olga Siqueira de Lima. O embargo de declaração tirado no recurso de agravo 307-612-4, o embargante é INSS, o embargado é Severino João dos Santos. O embargo de declaração tirado no recurso de agravo 306-085-3, o embargante é o INSS, o embargado é Marco Antônio dos Santos. A unanimidade de votos, rejeitados os aclaratórios. Os termos de voto do relator. O recurso de agravo para não provimento. O recurso de agravo tirado em reexame necessário é apelo 2865836, recorrente INSS, recorrido João Agostinho da Silva e outro. O recurso de agravo 293.220/501, agravante município do Recife, tem esse 01 não. O agravado é Emílio Bartilotti. O recurso de agravo no agravo do instrumento 315.704.2, agravante Mercadinho Xande de Cruz Limitada, agravado Estado de Pernambuco. O recurso de agravo em apelação 318.054.9, recorrente Jundiaí Cabral de Freitas, recorrido FUNAP. O recurso de agravo tirado em apelo e reexame 296.901.7, o recorrente é Estado de Pernambuco, o recorrido é Lígia Torres Galindo. O embargo de declaração em recurso de agravo e apelo 306.432.2, embargante Carlos José de Oliveira, embargado do Estado de Pernambuco, embargo de declaração esse não provido e o embargo de declaração e agravo regimental em apelo 289.666.2, embargante é Banco GMAC S.A., o embargado município de Petrolina, e o agravo regimental, que é exatamente as partes, mesmas partes em posições diversas, 289.6662, o recorrente é o município de Petrolina, e o recorrido é o Banco GMAC, cuja conclusão é no sentido de dar provimento ao embargo de declaração e negar provimento ao regimental. Temos, pois, agora alguns processos da pauta. Tem 2 agravos de instrumentos somente. É o número 12 da minha relatoria. Deixa eu achar aqui, é tanto do papel. Número 12. Tentarei abreviar, se for o caso. É o 12 e o 18, são apenas esses 2 agravos de instrumento. Pois vamos. 12, agravo de instrumento 294-3437, está aqui desde janeiro de 2013. O agravante é Selma Maria Ratz de Oliveira Souza, seu advogado é Ronaldo Barbosa França, o agravado do Estado de Pernambuco, procurador Tiago Arraes de Alencar Norões e outros, pelo Ministério Público, doutora Nelma Ramos Marcel Quaiote, da minha relatoria. Vou tentar, se for possível, abreviar. Vossas Excelências receberam cópia de proposta de acordo. Então, a discussão se deu nos seguintes termos. Vou tentar fazer uma abreviação do relatório. Esse agravo instrumento foi tirado por Selma Maria Ratz de Oliveira Souza, face do Estado de Pernambuco, impugnando a decisão do juiz da 4ª Vara, doutor Djalma Andrelino, num mandado de segurança tal, que é de 2012, onde
foi indeferida uma liminar que ela pediu. Ela diz que é pensionista do falecido marido, um ex-auditor fiscal do Tesouro Estadual, e servidora pública aposentada, igualmente no cargo de auditor fiscal do Tesouro Estadual, razão pela qual recebe, para além dos seus proventos de aposentadoria, pensão por morte do seu falecido esposo, correspondente a 50% do vencimento que ele recebia em vida. Diz que foi comunicada por uma circular da FUNAP, que se encontrava enquadrada no excedente de remuneração unificado, de acordo com a emenda constitucional 4103, motivo pela qual sofreu um desconto global de R$ 7.893,76 do provento de aposentadoria e pensão. Alega que recebe pensão em razão do falecimento de seu esposo, por expressa previsão da lei previdenciária em vigor, a qual já foi incorporada ao seu patrimônio jurídico, consistindo em ato jurídico perfeito. Assevera que a pensão por morte e a aposentadoria são institutos diversos, percebidos por motivo diferente, e pois não podem ser considerados como remuneração única para efeito de incidência da regra reguladora do teto remuneratório. Aduz que o ato abusivo emanado da autoridade coatora foi consumado de forma unilateral, sem respeito aos princípios da ampla defesa contraditória, sem que lhe possibilitasse a apresentação de razões de produção de prova. Pugnou efeito suspensivo, sustando os efeitos do ato impugnado, e, no mérito, evidente o provimento deste agravo, com a reforma da decisão. Em decisão, eu deferi a antecipação de tutela recursal, suspendendo o desconto decorrente do excedente de remuneração unificado incidente sobre o montante global do provento da aposentadoria. O Estado interpôs agravo regimental e apresentou suas contrarrazões, dizendo que estava vedado na Lei 2016-2009, que não está presente o requisito de relevância da fundamentação e risco de ineficácia, o regime remuneratório do serviço do servidor público único, que mesmo quando recebia de forma acumulativa as verbas sujeitas ao teto remuneratório, não pode exceder o subsídio do Ministro Supremo, que pela sistemática de repartição simples, as contribuições arrecadadas são utilizadas para o pagamento dos aposentados e pensionistas atuais, não havendo a constituição de fundo para cobrir o benefício. Que em nenhum momento o constituinte teve o intuito de diferenciar o recebimento de determinado benefício em razão de uma ou duas pessoas. Que a matéria subjúdice se encontra em julgamento no STF sob a sistemática de repercussão geral, não sendo prudente a liberação de recurso público antes da manifestação do Supremo, exatamente diante da característica da irrepetibilidade da verba alimentar. O parquet ofereceu parecer, opinando pelo provimento do recurso, aduzindo argumentos coincidentes com o que eu deduzi para conceder a liminar. Sem maiores delongas, já que Vossas Excelências receberam a cópia da proposta de acordo, eu entendo que ela faz jus, sim. São institutos jurídicos diferentes, com origens e fundamentação e natureza distintos, não é? E ao contrário, se a matéria está em discussão em sede de repercussão geral, mas ainda a verba alimentar é que não dá para cortar agora, simplesmente por uma suposição de que essa tese, que supostamente poderia ser modificado o entendimento hoje amplo, quase que uniforme, é a respeito da matéria, para essa fito, que é evidente, é a questão da individualidade considerada para ultrapassar o limite, né? E por essa razão, meu voto, sem maior delonga, se for o caso eu entrar em mais detalhes, é dando provimento ao agravo de instrumento e, por consequência, prejudicado o julgamento do regimental. É assim que voto. Certíssimo, Vossa Excelência. Vereador Feliciano. Acompanhe também. Decisão unanimidade de votos, dado provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Prejudicado o regimental, se não lembro, já tinha me esquecido. Porque eu, na hora, nem tinha dado a liminar. Quando ela atacou a liminar, eu digo, não, vou mandar para o Ministério Público e instruo tudinho e já levo para não perder tempo. O outro agravo de instrumento, que é o último agravo da pauta, é o 18. É o 18. É o agravo de instrumento 315.225.6, está aqui desde setembro de 2013, vem de Água Preta, da primeira vara. O agravante é Elias Gonçalves de Souza, prefeito de Água Preta. A advogada é Maria Vitória Sabina Rodrigues Lioto. O agravado é Glenda Carla Ferreira da Silva, sua advogada é Maria das Dores da Silva Melo. A procuradora é a doutora Ana Queiroz Santos e é da minha relatoria. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Gonçalves de Souza, prefeito de Água Preta, em face de Glenda Carla Ferreira da Silva, impugnando despacho proferido pela juíza da primeira vara de Água Preta, doutora Ídia Landim, e no mandato de segurança tal, agora 2013.
A magistrada de Pisa, através de despacho impugnado, recebeu um efeito meramente devolutivo o recurso de apelação interposto pelo município de Água Preta em face da sentença de concessão de segurança exarada em favor da impletrante. Eu deleguei os efeitos antecipatórios que foram pleiteados no mandado de segurança. O ex-adverso nem se pronunciou e o parquê, na pessoa da doutora Ana Queiroz, opinou pelo não provimento do recurso, aduzindo para tanto razões coincidentes com aquelas que eu havia invocado para não conceder a antecipação pleiteada. Senhores, o meu voto, como Vossas Excelências receberam proposta de acordo, tal como já tinha afirmado, a questão é puramente processual, a decisão tomada no mandado de segurança, é a mesma posição que já tomei antecipada, é a mesma posição do Ministério Público. Eu nego provimento a esse recurso, que quer duplo efeito, que quer apenas efeito devolutivo, que quer duplo efeito, melhor dizendo. Isso está pelas razões já antes esposadas, pelo próprio regra do artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança 2016-2009. Recorreu de ofício. Eu nego provimento. Desembargador, decisão unanimidade de votos, negado provimento ao agravo do instrumento, nos termos do voto do relator. Ele foi para o meu gabinete lá, foi? Liga lá para lá e diz às meninas, dê um cafezinho, água, que ele espera. Bem tratado, mas primeiro a obrigação, depois a devolução. Dia 12 de dezembro. Se quiser ligar o telefone, liga. Pronto. Processos em condição de julgamento, vou chamar, e o número 19, são praticamente todos eles processos com revisão, sem maiores atropelos aqui no posicionamento. Chama o número 19, que foi aquele que pediu para adiar. Carga ou pequena carga, se dá? Chama logo ele. É processo que tem prioridade por conta da meta 18 do CNJ. É o apelo 28, 40, 14, 8, está aqui desde setembro de 2012, vem da Araripina, o apelante é Luiz Wilson Ulisses Sampaio, o apelante é Wilson Xavier Sampaio Filho, o advogado é Delmiro Dantas Campos Neto e outros, apelante também é Ailton José Marques de Lima, Diego Anderson Marques Torres, esses têm como advogado Leonardo de Lima Melo e outros, o apelado é o Ministério Público do Estado de Pernambuco, procurador Roberto Bulamar Catunda Sobrinho, relatoria do desembargador Alfredo Jampo, com a revisão do desembargador Luiz Carlos Figueiredo. Passa a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu confirmo o número, é o 2840-148, apelantes LWS e outros, e o apelado Ministério Público. No roxo do meu relatório, eu transcrevo a decisão do eminente juiz que prolatou a sentença de piso. Se Vossas Excelências quiserem que eu faça a leitura na íntegra dela. Eu não preciso, porque não precisa, já... Né? Eu acho que é dispensável a leitura do relatório, né? Pronto. Pronto. Tem a preliminar de cerceamento de defesa, que eu rejeito. Eu também rejeito. Tem a preliminar de nulidade de sentença extrapetita, que eu rejeito. Eu também rejeito. Tem a preliminar de concessão de efeito suspensivo da apelação consequente à suspensão do efeito liminar, que eu rejeito. Também rejeito. Tem a preliminar de causa do Ministério Público do Estado de Pernambuco, consequência e incompetência absoluta da Justiça Estadual, que eu rejeito. Eu também rejeito. Bem, no mérito. Eu considerado decisão, unanimidade de votos, rejeitada todas as preliminares que foram levantadas. No mérito, senhor. No mérito. O conflito em tela gira em torno do acerto ou não da decisão que julgou procedente o pleito deduzido na ação civil pública,
por ato de improbidade administrativa, condenando os orapelantes às sanções previstas na Lei 8.429/92. Da análise minuciosa dos presentes autos, constata-se que o Ministério Público de Pernambuco, em sua inicial, descreveu uma série de procedimentos atribuídos aos réus da presente ação e apontadas de improbas, afirmando terem sido devidamente comprovadas através de um trabalho de auditoria realizado pelo TCE de Pernambuco, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Apenas a título de ilustração, ressalte-se que existem os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Assim, comprovada a prática de qualquer um destes atos elencados no artigo 9, 10, 11 da Lei 8.429/92, o administrador público praticante destes atos contrários à probidade administrativa será sancionado nos termos da sobredita lei. Na lição de Alexandre de Moraes, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Atlas 2002, página 2610, entre aspas, os atos de improbidade são aqueles que, possuindo natureza civil e definitivamente tipificada em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independente de importarem enriquecimento ilícito ou causarem prejuízo ao erário público. Fecha aspas. A improbidade é efetivamente uma imoralidade muito grave, uma imoralidade qualificada pela defesa de um interesse pessoal, de forma que se busca punir não o administrador incompetente, mas sim o desonesto. Atente-se que, para a subsunção das condutas aos tipos de improbidade, é fundamental perquirir a respeito do elemento subjetivo, afastando-se de imediato a aplicação da responsabilidade objetiva. Entendo, inclusive, que os atos de improbidade só podem ser praticados a título doloso, com exceção do artigo 10, que fala em ação ou omissão dolosa ou culposa, exigindo-se para a sua configuração a má-fé do agente, pois, ao se tomar a improbidade como uma espécie de desonestidade qualificada, não se pode conceber que alguém seja considerado desonesto se não agiu intencionalmente. No mesmo sentido, o entendimento é esposado pelo STJ, conforme abaixo colacionado. Tem uma decisão de jurisprudência que eu peço dispensa para fazer a leitura. No caso específico dos presentes autos, a auditoria especial do Tribunal de Contas, no processo TCE Pernambuco, número tal, em detalhado relatório, constata em síntese que efetivamente foram praticados pelos réus da ação civil pública, tombada sobre o número tal, as seguintes irregularidades, conforme consta na sentença de folha 989, hora transcrita. Eu faço o elenco aqui. Saques realizados pelo tesoureiro / chefe do gabinete diretamente nos caixas das instituições financeiras. Depósito realizado em contas correntes de Diego Anderson Marques Torres, filho do tesoureiro. Pagamentos realizados na Secretaria de Educação. Pagamentos realizados sem correspondente entrega de mercadoria ou prestação de serviço. Pagamentos realizados a maior. Indícios de pagamentos de débitos com autorização de terceiros. Obstrução de controle externo. Falta de controle na execução da despesa. Contratação / prestação de serviços contábeis, irregularidade dos procedimentos licitatórios, indício de favorecimento nas contratações, inexigibilidade de licitações na produção e execução de eventos e serviços de apoio. Ora, estando o administrador público adstrito aos princípios que regem a atividade administrativa, estampados na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal, especialmente os da legalidade e da eficiência, não poderia ele dispor do patrimônio público, aí incluindo valores mobiliários, de forma a causar prejuízo direto ao erário, nem nenhum dos outros atos acima elencados, atingindo a população verdadeira titular dos bens tutelados. No caso vertente, cuide o que assiste razão ao magistrado de piso ao afirmar que, abre aspas, nas folhas 40/41 dos autos, constam detalhadamente a relação de vários cheques
emitidos pelo município de Araripina, Pernambuco, e depositados em diversas contas correntes bancárias, cujo titular é o senhor Diogo Anderson Marques Torres, filho do senhor Ailton José Marques Torres, tesoureiro do município de Araripina, durante a gestão do senhor prefeito do município de Araripina, Pernambuco, Luiz Ulisses Sampaio, sendo que o senhor Diogo Anderson Marques Torres era contratado pelo município de Araripina para prestar serviço junto à agência do trabalho, porém, nos autos não consta a regularidade dessa contratação. Estas ilicitudes são atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 10, inciso 11 da Lei 8.429. E ainda, nas folhas 42 dos autos, consta detalhadamente a relação de vários pagamentos efetuados pelo município de Araripina, sem a correspondente comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviço, contrariando novamente o que constou na contestação do senhor prefeito do município de Araripina, Luiz Wilson Ulisses Sampaio, réu nos presentes autos, pois durante a sua respectiva gestão, o erário do município de Araripina não foi destinado somente ao pagamento de despesas assumida pela administração municipal, porque, caso isto tivesse ocorrido, não haveriam pagamentos retromencionados. Estas ilicitudes são atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 10, inciso 9, 11 da Lei 8.429/1992. No que tange às irregularidades apontadas nos certames licitatórios, teço alguns apontamentos para o escorreito deslinde da questão. Licitação, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é, entre aspas, procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentro dos quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Sabe-se que possibilitar a competição entre licitantes interessados em contratar com a administração pública é a principal meta perseguida pela Lei 8.666/93, preservando não apenas o princípio constitucional da impessoalidade, como também a isonomia que deve existir entre as partes envolvidas. Esse objetivo se reveste de tamanha importância que o poder constituinte derivado reformador decidiu tipificar como crime a sua inobservância, dispondo no artigo 90 da Lei de Licitações. Diz: frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, pena 2 a 4 anos e multa. Veja-se que o tipo penal acima visa punir a fraude, a competitividade dos processos licitatórios, independentemente do dano ou do prejuízo ao erário. Assim, o objeto da norma penal é a proteção ao escorreito desenvolvimento da atividade administrativa e o direito dos concorrentes de participarem de um procedimento licitatório livre de vícios que prejudiquem a igualdade entre os candidatos a contratar com a administração pública. No dizer de Diógenes Gasparini, entre aspas, frustrar significa enganar, baldar, tornar inútil, no caso, a competitividade da licitação. É conduta comissiva, há que haver uma ação. Frustra-se o caráter competitivo da licitação, por exemplo, quando o servidor, em razão de ajuste efetivado com certo concorrente, prevê no edital exigências que poucos podem satisfazer ou fixa no instrumento convocatório prazo legal para a apresentação das propostas técnicas e preço incompatível com a sua complexidade de elaboração. A frustração do caráter competitivo também ocorre quando o particular utiliza-se de terceiras pessoas para figurarem como sócias ou responsáveis por empresas de fachada, irmãos, cunhados, esposas, etc., somente para iludir o órgão licitante, em especial na modalidade em que se exige o convite a, no mínimo, 3 empresas, pois, ao se utilizar de, entre aspas, laranjas, em última análise,
não haverá competição, pois a mesma pessoa ou grupo de pessoas manipulará as propostas comerciais, inviabilizando a competição, prejudicando desta forma a obtenção da melhor proposta para a administração pública. A fraude ainda pode ser evidenciada quando um dos licitantes, diretamente ou se utilizando de colaboração de terceiras pessoas, confecciona falsamente propostas comerciais de empresas que efetivamente não participarão do certame e as apresenta no dia e hora determinado no edital como se fossem competidores legítimos. Assim, por exemplo, formalmente teremos a participação de 3 licitantes no certame, porém apenas um participará efetivamente com o interesse de sagrar-se vencedor no certame, pois os outros 2 serão apenas fictícios. Essas hipóteses se encaixam como uma luva no caso sub-exame. Destarte, como bem afirma na sentença vergastada, temos que, entre as despesas ocorridas por ocasião dos processos licitatórios mencionados no processo do Tribunal de Contas, de número tal, e também na contratação e execução de eventos artísticos e musicais, sem indispensáveis licitações, ocorreram desconformes ao previsto na lei. Estas ilicitudes são atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 10, incisos 8º e 9 da Lei 8.429/92. Nesse caminhar, ante a comprovada extensão de prejuízo causado ao erário público do município de Araripina, em decorrência das diversas condutas improbas praticadas, é impositiva a conclusão de que os réus agiram intencionalmente, eis que, culposamente e sem a prática de diversos procedimentos, não seria possível a concretização das vantagens que almejavam utilizando da administração do erário do município de Araripina, Pernambuco. Diante do exposto, adoto como razões para decidir, voto pelo improvimento das apelações cíveis, mantendo-se a decisão atacada em todos os termos. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em revisão, eu só tenho a destacar a coragem cívica do Ministério Público ter promovido a ação, a coragem do juiz de primeiro grau que está ali na pressão do dia a dia, e a excelência e o didatismo do voto de Vossa Excelência para, como revisor, acompanhá-lo em todos os seus termos, negando o provimento ao apelo. Acompanha a turma, senhor. Decisão, a unanimidade de votos, negou-se o provimento às apelações CIS, mantendo intacta a decisão em todos os seus termos. Desembargador José Ivo, dos processos que faltam voltar, né, a maioria teve revisão, eu já vi com muita cautela, com muito cuidado, havia até de afinar, trocar ajuste. Se Vossa Excelência que teve acesso ao conteúdo, pelo menos o 16, 17, 11, 13, 15, 10, poderíamos chamar em lista, se Vossa Excelência concordar, simplesmente anunciar o resultado, porque o 14, esse não teve a visão do desembargador Antenor ou Alfredo Jambo. Alguma objeção? Não. Então vamos chamar aqui o número 16, porque o acórdão foi encaminhado pelo desembargador Alfredo Jambo, e aí eu já faço anunciar o resultado, porque foi a mesma posição da revisão. É o 2784090, está aqui desde julho de 2012, vem da Vara Única de Condado, o apelante é o município de Condado, seu advogado é Gilberto Vieira de Lima e outro, o apelado é Antônio Paulo Dias dos Santos e outros, o advogado deles todos é Daniele Victor Marcucci e outro, relatoria do desembargador Alfredo Jambo, revisão do desembargador Luiz Carlos, eu anuncio o resultado, a unanimidade de votos, reexame necessário parcialmente provido, prejudicado do apelo voluntário. Chamo agora o número 17, que é o apelo 2856471, está aqui desde setembro de 2012, vem da 7ª Vara de Fazenda do Recife, apelante é Luziane Moura de Amorim e diversos outros, todos advogados por Ana Paula Ferraz de Lima, o apelado ao Estado de Pernambuco, o procurador é Felipe Leme de Oliveira Maciel, relatoria do desembargador Alfredo Jambo, revisão do desembargador Luiz Carlos, cuja conclusão, que é a unanimidade de votos, negado provimento ao recurso de apelação.
Chamo agora o número 11, também relatoria do desembargador Alfredo Jambo, é o 299, é apelo e reexame, vem da segunda vara de Escada, está aqui desde novembro de 2012. O autor é a Prefeitura Municipal de Escada, seu advogado é Fernando Alves de Barros, também é autor Escada Prévia, Instituto de Previdência Social do município de Escada, advogado é José Taveira de Souza e outro. O réu é Marilene Severina de Silva, seus advogados Solange de Moraes Vieira e Rivaldo Pereira de Lima. Pelo Ministério Público, Dr. Geraldo dos Anjos Mendonça, relatoria do desembargador Alfredo Jambo, revisão do desembargador Luiz Carlos, número 11, a unanimidade de votos, improvido realizando necessário, prejudicado voluntário. O próximo é o 13. Esses estão todos consensualizados, todo mundo teve acesso às propostas de acordo do relator. É o 292.673.2, apelo e reexame da vara de fazenda de Petrolina. O autor é o município de Petrolina, está aqui desde 13 de dezembro de 2012, o advogado é Camila Abreu Teixeira Cruz e outro. O réu é CM Machado Engenharia Limitada e Amorim Barreto Engenharia Limitada, o advogado é Carolina Gomes Cavalcante, relatoria do desembargador Alfredo Jambo, com revisão do desembargador Luiz Carlos. A unanimidade de votos, reexame necessário improvido, recurso adesivo parcialmente provido, prejudicado o apelo voluntário. O número, esse foi o 13, o número 15 é o próximo, que é o apelo 295.711.9, está aqui desde janeiro desse ano, vem da segunda da Fazenda da capital, apelante é Aécio Francisco de Araújo e outros, todos tendo como advogados Luiz Otávio Laranjeira Lins e outros, apelado ao município do Recife, procurador é Oswaldo Naves Vieira Júnior, e pelo Ministério Público, doutora Maria Fabiana Ribeiro de Vale Estima, relatoria do desembargador Alfredo Jambo, com revisão do desembargador Luiz Carlos. Sua Excelência, o relator, propôs nos proposta de voto de conhecimento de todos pelo provimento da apelação dos termos do seu voto, com o qual concorda a revisão e também o vogal, a unanimidade de votos, dado o provimento ao apelo nos termos de voto do relator. Próximo é o número 10. Número 10. A apelação e reexame 302.084.0, que está aqui desde abril desse ano, vem da segunda da Fazenda da capital, o autor é a Fundação de Aposentadoria e Pensão Civil do Estado de Pernambuco, FUNAP, procurador é Felipe Leme de Oliveira Marcel e outro, réu Auricina de Lima Costa, sua advogada é Marlene Zuleide Bispo Monteiro e outro, pelo Ministério Público, doutor Valdemir Tavares da Albuquerque Filho, relatoria do desembargador Alfredo Jambo, com revisão do desembargador Luiz Carlos Figueiredo, cuja conclusão do eminente relator e do revisor é dar provimento ao exame necessário, modificando a sentença COI, denegar a segurança por ausência de provas, prejudicado o apelo voluntário, resultado este é a unanimidade de votos. O número 14, que é o que não tem revisão, eu vou fazer a chamada do desembargador Alfredo Jambo, então faz o relatório e voto. Número 14 é a apelação 314.6783, está aqui desde setembro deste ano. Eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas sobre ela e eu vou pedir vista. Eu não acho que seja possível esclarecer as dúvidas que tenho. Vou só chamar para fazer o registro. 314.6783 é a apelação, está aqui desde 14, não é isso? 3 de setembro de 2013, vem da primeira vara de acidente de trabalho da capital, o apelante é Manuel Ricardo Pereira de Luna, o advogado é Rivadávia Nunes de Alencar Barros Neto e Rivadávia Nunes de Alencar Barros Filho, o apelado é INSS, procurador é Mirna Valença Saunders, pelo Ministério Público, doutora Luciana Marinho Martins Morte de Albuquerque, relatoria do desembargador Alfredo Jambo. Desembargador Alfredo Jambo, eu queria que Vossa Excelência lesse o relatório, e pelo menos simplificar o voto, eu vou pedir vista, pode ser que o desembargador
José Ivo esteja habilitado a votar logo. Tal. Então, por gentileza. Eu registrei aqui, é o número 14 de pauta, o apelante Manuel Ricardo Pereira de Luna, INSS, e o apelante Manuel Ricardo Pereira de Luna, Instituto Nacional, INSS. Bem, trata-se de uma apelação civil interposta por Manuel Ricardo Pereira de Luna, em face à sentença exarada pelo juiz da primeira vara de acidentes do trabalho desta capital, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por ele e revogou a tutela antecipada de folhas 98/99. Alega o apelante preliminarmente que a tutela antecipada não deveria ter sido revogada, pois o fum boni iuris está presente nos documentos médicos comprobatórios da impossibilidade do retorno ao trabalho. O periculo imóvel existe, vez que em seu retorno ao trabalho sem que se encontre devidamente curado, poderá agravar ainda mais o seu precário estado de saúde. Em seguida, alega o recorrente uma preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, pois não foi intimado da apresentação do laudo do perito de oficial de folha 179/182, não tendo oportunidade de se pronunciar a respeito deste. No mérito, o apelante pugna pela reforma da sentença para a concessão da aposentadoria por invalidez e, alternativamente, o auxílio acidente, pois o nexo causal entre a patologia que o acomete, síndrome do túnel do carpo e tendinite dos ombros, e o trabalho que ele desenvolvia operador de produção, que exigia dele movimentos repetitivos, está devidamente reconhecido pelo Instituto recorrido. Alega que a reabilitação profissional resulta no reconhecimento administrativo da redução da capacidade para o trabalho. Em suas contra-razões, o INSS pede pela manutenção da sentença. Instado a se manifestar, o doutor representante do Ministério Público opina pelo provimento do apelo, de modo que a sentença monocrática seja reformada a fim de que se conceda ao obreiro a aposentadoria por invalidez. Este é o relatório, senhor presidente. Olho o voto, Vossa Excelência. Vossa Excelência quer que eu leia na íntegra? É interessante. Não sei, para mim eu vou... Como tem umas intercorrências Tem matéria fática que eu vou ter que ver com calma. Mas de qualquer sorte, a Vossa Excelência vai pedir vou vista? Pedir né? vista. Então, se for nas férias, se for possível, todo mundo tiver aqui, eu posso até vir nas férias e votar. Eu desde que combino antes, se todo mundo tiver. Mas eu tenho então, que vou ler. fazer a leitura da ementa. Se for necessário, lerei todo o voto. Previdenciária, apelação civil preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Audiência realizada em 16 de 6 de 2010, com o objetivo de tratar do laudo oficial. Apelante teve a oportunidade de reconhecer dos termos do laudo e impugná-lo, e oportunidade de conhecer dos termos do laudo e impugná-lo, e não o fez. Inocorrência de nulidade. Mérito: ocupação originária, operador de produção de latas de cerveja, refrigerante e tampas. Profissão exigia esforços repetitivos. Diagnóstico: tendinite e síndrome do túnel de carpo. Reabilitação pelo INSS em serviços administrativos. Laudo de perícia judicial, que conclui pela ausência de redução da capacidade laboral. Sentença de improcedência que revoga a tutela antecipada. Magistrado não está adstrito ao laudo do perito oficial. Obreiro que ainda sente dores, mesmo após ter passado por cirurgia. Redução da capacidade laborativa. Auxílio acidente. Abono anual. Termo inicial do benefício. Data da revogação da tutela do juízo de piso, ou seja, da publicação da sentença. Honorário de advogado em 10% sobre o valor da condenação, limitado até a sentença. Juros moratórios, correção monetária, aplicação da Lei 9.494/97, a partir de sua publicação. Provimento parcial da apelação. No provimento parcial, voto pelo provimento parcial do presente apelo para reformar a sentença no sentido de condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio acidente no percentual de 50%, considerando que, como termo inicial, a concessão da data de revogação da tutela antecipada, que se deu com a publicação da sentença recorrida. Voto ainda pela condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, limitada até a sentença. Juros de mora e correção monetária devem ser aplicados à Lei 11.960. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado. Desembargador José Ivo, só queria consignar o seguinte: por que eu vou pedir vista? Eu vou pedir vista porque
faz-se uma audiência onde estão juízes e promotores que só fazem esse trabalho. Com um laudo que se tenta reabilitar, bota noutra função. Depois diz que não tem nem a necessidade da reabilitação. Eu tenho, quer dizer, e o juiz e o promotor estão ali acompanhando aquilo no dia a dia. Eu preciso, então é matéria fática para verificar se há laudo contraditório, qual é o lado último, por que é que chegaram a essa conclusão e decidiu-se pela absoluta improcedência da pretensão. Eu tenho que ver isso a miúde. Eu não sei, é por essa razão que eu pedi, não dá. Vossa Excelência está muito certo, Vossa Excelência está ponderando essa questão, e até porque existe uma pré-compreensão de, como Vossa Excelência falou, mandaram reabilitar e depois como é que fica, e aí é que está, né? O pedido da inicial se prende em aposentá-lo ou restabelecer o acidente? O pedido, não, só uma curiosidade, porque Vossa Excelência da parcial não, no relatório concedeu o acidente, né? É melhor ler a petição inicial, desembargador, a parte final. mas eu tenho que ver a inicial. Não, Não é porque disse que não precisava, não. O isto posto, é só ver o isto posto da petição inicial. Mas, de É que ele qualquer maneira, pede. eu vou aguardar, Excelência, o voto de Vossa Excelência. Aí, Eu não preciso de nota taquigráfica. É matéria fática, eu vou simplesmente, na minha esfera, dou uma passada aqui, leio, e se for fácil, eu marco uma data, e se todo mundo puder, a gente vem e julga junto com os outros, que depende também do desembargador Hélio. Senhores, são 11 horas e 33 minutos, não há mais processo em condição de julgamento. Eu agradeço a presença de todos, e em especial do desembargador José Ivo, que veio colaborar com os trabalhos aqui desta Câmara, ao doutor Fernando e ao seu neto, que vieram também a brilhantar o serviço e transmitir aos senhores juízes, promotores, advogados, os trabalhos aqui desenvolvidos, agradecendo a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, mais essa oportunidade que nos dá de, em seu nome, prestar justiça ao povo de Pernambuco. Eu declaro encerrada a sessão da terceira Câmara de Direito Público Tribunal, e na ausência do senhor vice-presidente, futuro presidente da AMEP, eu também declaro encerrada a transmissão da TV AMEP. Muito obrigado a todos.